Função dada por f de x igual a menos 3x5 mais 5x3. Qualquer que seja o x real. Tá? Bom. F de x igual a menos 3x5 mais 5x3, qualquer que seja o x real. Então, observe, ó, vamos a ela. Esboçar o gráfico dessa função. Vamos lá. Tá. Então, tem-se que f é duas vezes diferenciável, mais do que isso, ela é de classe sem infinito, isto é, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n, que é uma função polinomial, tá? A derivada de uma função polinomial é uma função polinomial, então acabou-se. Então f é, mas vamos ao que interessa, duas vezes diferenciável, quer dizer, ela tem derivada segunda em todo o seu domínio, com, me diga uma coisa, quem é a derivada primeira? Quem é? Menos 15 x4 mais o quê? Mais 15 x2. Vamos logo fatorar, porque eu vou precisar da fatoração. Como é que fica a fatoração? Como é que fica? 15x2 vezes o quê? Menos x2 mais 1. Não é isso? Né? Se eu colocar 15x2 em evidência, vai ficar menos x2 mais 1, que fica 1 menos x2. Concorda comigo? Concorda? Qualquer que seja o x real. E, portanto, quem é a derivada segunda? Não faça a besteira de olhar para cá, para derivar. Olhe para cá, para derivar a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? Quem é? Menos 60x3, tá certo? Mais quanto? Mais 30x. Não é? Que dá quanto? Coloca o que em evidência? 30x. Quando eu coloco 30x em evidência, fica o quê? Fica 1 menos 2x2. Qualquer que seja o x real. Então tá aí as derivadas, tá? Derivada primeira e derivada segunda. Então vamos estudar o sinal dessas derivadas. Deixa um detalhe aqui, sim. Isso mesmo. Tá certo? Então, vamos estudar o sinal da derivada primeira. Se você olha para a derivada primeira, onde é que a derivada primeira é 0? 15x2 é sempre positivo, eu já vou aproveitar isso, tá? Então a derivada primeira já sai aqui direto, ó. Que observe, sinal da derivada primeira. Quem são as raízes da derivada primeira? As raízes da derivada primeira, quem são? 0, 0, 1 e menos 1. Então está aqui o menos 1, o 0 e quê? E 1. No menos 1, a derivada é 0. No 0, a derivada também é 0. E no 1, a derivada também é 0. Quem dá o sinal da derivada primeira, basicamente, é o 1 menos x2.
Tá certo? Então você tem aqui, porque o 15x2 ele é maior que ou igual a zero para todo x real. Maior que ou igual a zero para todo x real. Então, o 1 menos x2 entre as raízes é positivo. Então significa que é positivo. E aqui é o quê? Negativo. Tá? Então você tem isso aí. Isso aí você tem. Entendido? Esse estudo de sinal, usando o teste da derivada primeira, me diz o quê? Que a função é o quê? O que é que diz o teste da derivada primeira? O que é que diz daí? Daí, se você usar o teste da derivada primeira, você tem que f é o quê? F é estritamente o quê? Estritamente, vamos lá, decrescente. Decrescente aonde? Em menos infinito, menos 1 fechado, porque nesse intervalo ela é diferenciável, nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa. Ela é estritamente decrescente aqui e em... Qual é o outro intervalo onde ela é estritamente decrescente? O intervalo 1 mais infinito. Beleza. Tá? E outra coisa, a f é o quê? É estritamente o quê? Estritamente crescente. A f é estritamente o quê? Crescente. Aonde que ela é estritamente crescente? Menos 1, 0, fechado, e 0, 1, fechado. Mas aí, ela vai ser estritamente crescente no menos 1. Porque ela é estritamente crescente do menos 1 até o 0, e do 0 em diante ela continua estritamente crescente. Então, ela é estritamente crescente no intervalo menos 1, 1, fechado. Esse é um caso em que ela sendo estritamente crescente em dois intervalos, ela vai estar estritamente crescente na união. Porque tem uma ligação entre esses dois intervalos. Qual é a ligação? Qual é? É o 0. Ela até aqui ela é estritamente crescente e continua daqui estritamente crescente. Então ela é estritamente crescente no outro, no todo. Estritamente crescente aqui, aqui também. Entendido? Entendido? Veja que no meio desse intervalo tem um ponto onde a derivada é 0. Portanto, não vale a recíproca do teste da derivada primeira. O teste da derivada primeira diz, onde a derivada primeira é positiva, a função é estritamente crescente. Mas ela pode ser estritamente crescente no intervalo, e nesse intervalo, no meio dele, existir um ponto onde a derivada é 0. É o caso aqui. Tá? Mas tudo bem. Vamos agora estudar o sinal de quem? Derivado o quê? Segundo. Certo. Diga. Qual? Tantas vezes quando você queira. Quem é a derivada? Ó, a derivada, a função tem grau 5, a derivada primeira baixa 1 grau, a derivada primeira tem grau 4, a derivada segunda tem grau 3, a derivada terceira tem grau 2, a derivada quarta tem grau 1, a derivada quinta tem grau 0, e da derivada sexta em diante, todas as derivadas são nulas. Não há problema em derivar aí, tá? Toda função polinomial, tá, de grau n, a partir da derivada n-1, todas são iguais a 0. São nulas, as derivadas são nulas. Tá certo? Agora vamos estudar a concavidade.
concavidade. Eu preciso do sinal de quem, hein? Da derivada segunda. Olha o sinal da derivada segunda. Quem são as raízes da derivada segunda? Me diga. Quem? Zero. Tem outra raiz? Tem. 1 sobre a raiz de 2. Onde é que 1 menos 2x2 é zero? Quando x2 é 1 meio. Quando x é mais ou menos 1 sobre a raiz de 2 ou é menos 1 sobre a raiz de 2. Então tem 2 pontos aqui, ó. Menos 1 sobre a raiz de 2 e o quê? E 1 sobre a raiz de 2. Mas vamos fazer o seguinte para não ter perigo de errar. Vamos estudar o sinal do x primeiro, tá? Certo? Dá o sinal do x, ó. Sinal de x. X aqui é zero. Aqui é positivo. Aqui é negativo. Estou estudando o sinal de quem? De x. Ok? Sinal de x. E estudemos agora o sinal de 1 menos 2x2. Sinal de 1 menos 2x2. Quais são as raízes? Quais são? 1 menos 2x2. É menos 1 sobre raiz de 2 e o quê? 1 sobre raiz de 2. Então, 1 menos 2x2. Aqui 1 menos 2x2 é zero. Aqui é negativo. Aqui é positivo. E aqui é negativo. Sinal da função quadrática. O A negativo. Quando eu pego o produto dos dois, eu tenho o que? A derivada segunda. Que, portanto, tem esse sinal. Qual é o sinal? Qual é? Menos 1 sobre raiz de 2. Aqui tem 1 sobre raiz de 2. Aqui é zero. E o sinal da derivada segunda é, aqui é positivo. Aqui a derivada segunda é zero. Aqui é negativo. Aqui a derivada é positiva. Tá? E aí? E aí? Como é que fica então? Tá? Como é que fica então a convexidade? Como é que fica a convexidade, meu garoto? Quantos intervalos eu considerarei aqui? 4. Tá? Vamos ao primeiro intervalo. Ó. Primeiro intervalo é um intervalo menos infinito, qual? Tá? Hã? Menos infinito, menos 1 sobre a raiz de 2, fechado. Fechado. Nesse intervalo, ó, teste, ó, olha aqui, ó. Se f é contínua em I, é 2 vezes diferenciável no interior de I, para aquele I, a f satisfaz essas duas condições, e no interior de I a derivada é positiva. Qual é a conclusão? A f é estritamente convexa em I. Então você vai considerar esse intervalo. Nesse intervalo, a minha função f é contínua. No seu interior, ela é 2 vezes diferenciável. E no seu interior, a derivada segunda é positiva. Então, qual é a conclusão que eu chego? Ó? Além disso, vamos lá. Primeiro, a f é o quê? Estritamente, o quê? Convexa. Estritamente convexa aonde? No intervalo menos infinito que menos 1 raiz sobre a raiz de 2, fechado. E considerando esse intervalo aqui 0, 1 sobre raiz de 2 fechado, eu tenho a mesma coisa. Nesse intervalo a função f é 2 vezes diferenciável. No seu nesse intervalo ela é contínua. No seu interior ela é 2 vezes diferenciável
e no seu interior a derivada segunda é positiva. Então, nesse intervalo, ela é estritamente convexa. Então, ela é estritamente convexa aqui e aonde? Aqui. Tá? E qual é a outra conclusão? Qual é? A F, pela mesma razão, a F é o quê? Estritamente côncava. Aonde? No intervalo fechado, menos 1 sobre raiz de 2, o quê? Zero fechado. Por quê? É a outra versão daquele corolário. Nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é 2 vezes diferenciável e no seu interior a derivada segunda é negativa. Então ela é estritamente côncava aqui e aonde? E no intervalo o quê? 1 sobre raiz de 2 mais infinito. Pronto. Estou quase lá para fazer o gráfico. Usando também a informação de convexidade. Tá? Agora, é bom você calcular o valor da função nos pontos críticos e nos ditos pontos de inflexão. Um ponto é dito de inflexão. Olha, um ponto é dito de inflexão quando a função é contínua numa vizinhança aberta desse ponto e ela é, dentro dessa vizinhança, estritamente convexa antes do ponto e estritamente côncava depois do ponto. Ou o contrário. Tá? Então, onde é que eu tenho um ponto de inflexão aqui? Quem são os pontos de inflexão? Menos 1 sobre raiz de 2. Porque imediatamente antes, ou antes ela é estritamente convexa, depois ela é estritamente côncava. Ou seja, ela muda a concavidade ao passar por esse ponto. Tá? Ela muda a concavidade ao passar por esse ponto. Esse ponto também é ponto de inflexão e esse ponto também é ponto de inflexão. Tá bom? Tá certo? E aí vai aquela... Você fez uma pergunta que, em aulas passadas pedindo para eu relacionar ponto de inflexão com ponto crítico, né? Tá? Vamos ver isso, tá? Daqui a pouco. Vamos fazer o gráfico dessa função. Então, quem é o valor dessa função nos pontos críticos? Vamos colocar aqui, aproveitar espaço. Quem é f de 0? F de 0 é quanto? 0. Quanto é que vale f de menos 1? Me diga aí. Bora, estou nem olhando, fazer conta. Quanto é f de menos 1? Quanto? Ah, meu Deus. F de menos 1 dá quanto? 3 mais 5. Menos 5, que é menos 1 a terceira. 3 menos 5 dá quanto? 2. Menos 2. F de menos 1 é 2. Quanto é que vale F de 1? F de 1 vai valer menos 3 mais 5, que é 2. Ótimo. E qual é o valor da função nos pontos de inflexão? 0 eu já calculei. Então, quanto é f de menos 1 sobre raiz de 2? Quanto é que dá essa conta? Vamos ver, ó. Vai dar menos 3, vou fazer a conta aqui bem ligeirinho. Menos 3 vezes o quê? Quanto é menos 1 sobre raiz de 2 à quinta? Então, vai ficar mais aqui. E vai ficar 1 sobre quanto? 4 raiz de 2. Né? Raiz de 2 à quinta. Raiz de 2 à quinta dá raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 dá 2. Então, dá 4 raiz de 2. Concorda? Tá certo? E vai ficar mais 5 vezes menos 1 sobre raiz de 2 à quinta. Então, fica aqui menos
5 vezes raiz de 2A terceira. Então fica o quê? 1 sobre 2 raiz de 2. Então isso aqui dá quanto? Dá